queridos alunos e estimados espectadores do programa Prova Final, uma parceria firmada entre a TV Justiça e a Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes, LFG. Tudo bem com vocês? O meu nome é Emerson Malheiro. Eu sou advogado, doutorando e mestre em Direito e professor de Direito Internacional e Direitos Humanos na Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes, LFG. Para aqueles que ainda não conhecem o programa Prova Final, saibam que ele é dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, vamos encontrar o tema do dia: classificação dos direitos humanos. Vou apresentar para vocês os 2 critérios de classificação dos direitos humanos. O primeiro, envolvendo as gerações, e o segundo, envolvendo direitos e garantias fundamentais. No segundo bloco, vamos encontrar o Pergunte ao Professor, em que alunos de todo o Brasil elaborarão questões sobre o tema. Esse é um instante do programa em que vamos aprofundar o assunto, cuidando de aspectos não abordados no tema do dia. Por fim, mas não menos importante, no terceiro e último bloco, vamos encontrar o X da questão. Perguntas extraídas de concursos públicos serão examinadas com a pertinência e profundidade necessárias para a sua cognição. Esse é o instante do programa em que vamos verificar como os examinadores exigem o tema aqui cuidado. O programa de hoje está imperdível, meus amigos. Vamos agora para o estupendo tema do dia. Olá, meus amigos. Hoje vou falar para vocês sobre a classificação dos direitos humanos, empregando 2 critérios utilizados pela doutrina. Um observa as gerações de direitos humanos e o outro observa os direitos e garantias fundamentais. Comecemos então, meus amigos, examinando a classificação dos direitos humanos, observando as gerações de direitos humanos. Nesse aspecto, já preciso informar vocês que a doutrina mais moderna apresenta uma severa crítica a essa expressão, gerações de direitos humanos. A doutrina mais moderna afirma categoricamente que a ideia de gerações transmite a informação de que a geração subsequente apresenta novos direitos, fazendo com que a anterior deixe de existir. E isso não é o que acontece com os direitos humanos. Em razão de suas características de indivisibilidade e interdependência, os direitos humanos se unem com a geração posterior, utilizando-se de elementos da anterior. Em virtude disso, a doutrina mais moderna utilizou uma nova denominação: dimensões de direitos humanos. E essa é a expressão que vou empregar desse momento em diante na nossa aula. É preciso explicar para vocês, no entanto, que se eventualmente vocês encontrarem uma prova de concurso público ou no exame de ordem a expressão gerações de direitos humanos, não existe nenhum motivo para a anulação da questão. Isso porque a doutrina tradicional ainda emprega a expressão largamente. Com essas informações preliminares, meus amigos, podemos iniciar a explicação envolvendo as dimensões de direitos humanos. Estudaremos juntos na nossa aula de hoje 4 dimensões de direitos humanos. A primeira dimensão, meus amigos, vai cuidar de interesses que são extremamente relevantes para os direitos humanos. Cuidam-se das liberdades públicas. Diante dessa hipótese, estamos diante de direitos políticos básicos, aqueles que surgiram com a Magna Carta em 1215.
Para aqueles que não se recordam, é importante lembrar que a Magna Carta foi criada para colocar limites aos poderes do rei. Até então, o rei agia como melhor lhe aprouvesse. Em verdade, a Magna Carta trouxe fim à celeuma entre o rei João Sem Terra e o Papa Inocêncio III. Numa acepção mais profunda, podemos verificar claramente que era uma celeuma entre o Estado e a Igreja. Devemos considerar aqui, meus amigos, Estado com a concepção da Idade Média. Nesse aspecto, a Magna Carta também apresentou outros direitos, como o surgimento do habeas corpus, a garantia de propriedade e interesses fundamentais importantes a serem considerados. Na segunda dimensão dos direitos humanos, vamos falar especificamente dos direitos econômicos e sociais. Discute-se muito na doutrina um instante de surgimento dos direitos econômicos e sociais. Existem autores que afirmam que tais interesses surgiram no século XIX, com a Revolução Industrial. Isso porque os trabalhadores eram expostos a condições severas de labor, trabalhando por 15, 16, 17, até 18 horas por dia. Então, os trabalhadores decidiram se reunir e se organizar para a defesa de seus interesses. No entanto, meus amigos, a positivação de tais interesses foi surgir apenas no século XX, com as constituições mexicana, de 1917, e alemã, de 1919. Tais diplomas tiveram enormes reflexos nas relações exteriores. E, sob esse aspecto, é muito importante dizer que tais constituições elevaram direitos trabalhistas e previdenciários ao mesmo nível dos direitos fundamentais. A terceira dimensão dos direitos humanos cuida especificamente dos direitos de solidariedade, também conhecidos como direitos de fraternidade. Eles surgiram após a Segunda Grande Guerra Mundial. E temos aí como interesses a serem considerados o direito ao meio ambiente, o direito à paz, o direito à comunicação, o direito do consumidor. Observem, meus amigos, que tais interesses são mais recentes, mas não devem deixar de ser considerados. Já na segunda dimensão que explicitei para vocês há pouco, temos como exemplos o direito à educação, o direito à saúde, o direito ao trabalho e também à previdência social. Tais diplomas elevaram direitos trabalhistas e previdenciários ao mesmo nível dos direitos fundamentais. É relevante destacar para vocês que temos como direitos econômicos e sociais, a título de exemplo, o direito à educação, o direito à saúde, o direito ao trabalho, o direito à previdência social. Em seguida, meus amigos, vamos encontrar na terceira dimensão dos direitos humanos os direitos de solidariedade, também conhecidos como direitos de fraternidade. Tais interesses surgiram pós Segunda Grande Guerra Mundial. Nesse aspecto, é importante destacar que a conflagração global trouxe enorme impacto com a transgressão de diversos interesses fundamentais. Assim, meus amigos, posso apontar para vocês como direitos de solidariedade ou fraternidade, a título de exemplo, o direito ao meio ambiente, o direito à paz,
o direito ao desenvolvimento, o direito à comunicação e o direito do consumidor. Observem que a terceira dimensão dos direitos humanos apresenta a tutela de interesses que são muito importantes para o desenvolvimento da humanidade. Assim, verificamos a presença de interesses difusos e coletivos que são orientados para o progresso da humanidade. Não menos importante é a quarta dimensão dos direitos humanos. Verifiquemos, meus amigos, a presença dos direitos dos povos. Aqui, vamos analisar claramente aqueles interesses que detêm por objetivo a preservação do ser humano. Assim, podemos encontrar como exemplos, meus amigos, o direito à proteção contra uma globalização desenfreada. Podemos encontrar também o biodireito, biossegurança e a inclusão digital. Nesse aspecto, é importante destacar que tais interesses levam em consideração também o desenvolvimento do ser humano, mas protegendo-o efetivamente contra a atuação não apenas do Estado, mas de interesses no cenário das relações exteriores. Na sequência, devemos levar em consideração o segundo critério para a classificação dos direitos humanos. Vou falar para vocês sobre interesses que observam direitos e garantias fundamentais. Sob esse aspecto, meus amigos, vamos analisar claramente direitos que observam a tutela de interesses fundamentais. Assim, podemos inicialmente analisar direitos individuais e coletivos. Dentro desse segundo critério e observando esse aspecto, temos a tutela ao direito à vida, a tutela do direito à liberdade, a garantia de propriedade também deve ser considerada. Dentro desse segundo critério, em um segundo aspecto, vamos verificar a presença dos direitos sociais. Observem que estamos analisando os direitos humanos sob outro ponto de vista. No entanto, os direitos humanos não perdem a sua configuração em virtude disso. Assim, meus amigos, vamos verificar como direitos sociais, de forma bastante clara e de maneira a não deixar margem a qualquer equívoco, que temos interesses importantes que estabelecem circunstâncias materiais mínimas para a plena fruição dos direitos humanos. Assim, meus amigos, peço para que vocês tenham bastante atenção nessa análise, já que cabe ao Estado proporcionar tais circunstâncias materiais mínimas para a plena fruição dos direitos humanos. Mas todos nós sabemos que o direito é uma ciência do dever ser. Nem sempre é. Isso significa dizer que existem casos em que o Estado não consegue proporcionar tais circunstâncias materiais mínimas para a plena fruição dos direitos humanos. E diante dessa hipótese, o que pode ser feito? Estamos diante de um regime ordinário dos direitos fundamentais, o que significa dizer que quando o Estado falha na sua atuação, temos à nossa disposição os remédios constitucionais. Desse modo, meus amigos, verificamos que os direitos sociais devem ser considerados como essenciais para a própria sobrevivência do ser humano. Em seguida, diante do segundo critério, em um terceiro aspecto, vamos verificar os direitos de nacionalidade. O que é nacionalidade? É o intrínseco vínculo político-jurídico que conecta uma pessoa ao território do Estado, capacitando-a
a exercer os seus direitos e a cumprir os deveres inerentes ao nacional. Ora, o direito de nacionalidade também se mostra essencial ao ser humano. Em um quarto aspecto, meus amigos, dentro desse segundo critério, verificamos a existência de direitos políticos. Quando falo para vocês acerca de direitos políticos, estamos a cuidar de interesses que as pessoas têm de participar da vida pública do Estado. Assim, verificamos a participação popular na vida pública do Estado. A título de exemplo, temos o direito de voto. Não menos importante é o quinto aspecto, meus amigos, porque ele observa os direitos dos partidos políticos. Aqui, vamos verificar claramente pessoas que vão se unir e se organizar com finalidades ideológicas para proporcionar a participação do povo na vida pública do Estado. Esses dois critérios são muito importantes para os seus estudos, pois verificamos a presença de uma exigência cuidando do tema nos principais concursos públicos do país e também no exame de ordem. Desse modo, é muito importante que vocês conheçam a classificação dos direitos humanos no que diz respeito às gerações, inclusive a crítica envolvendo a expressão, utilizada pela doutrina mais moderna com a apresentação de uma nova dimensões de direitos humanos. Nesse aspecto, também é relevante recordar que estamos diante de direitos essenciais para a própria sobrevivência do ser humano. A nova denominação foi empregada em razão das características dos direitos humanos, de interdependência e indivisibilidade. Isso porque uma nova dimensão não faz com que a anterior desapareça. Muito pelo contrário, utiliza-se de elementos para sua construção, fazendo surgir novos direitos. No segundo critério que trouxe para vocês, em que se envolvem direitos e garantias fundamentais, é essencial que todos nós conheçamos os 5 aspectos abordados. O primeiro, como estudamos, direitos individuais e coletivos. O segundo aspecto do segundo critério, que observou claramente aqueles interesses sociais. O terceiro aspecto, que abordou direitos e garantias fundamentais muito importantes, já que estamos a falar sobre o direito de nacionalidade. O quarto aspecto, dentro do segundo critério, que cuidou dos direitos políticos. E, por fim, o quinto aspecto, no segundo critério, que cuidou dos interesses dos partidos políticos. Espero que as minhas explicações envolvendo o tema da classificação dos direitos humanos tenha sido muito útil para a sua cognição. Agora, vamos juntos caminhar para o segundo bloco, em que vamos encontrar o Pergunte ao Professor, em que alunos de todo o Brasil elaborarão questões sobre o tema. Vocês verão que esse é o instante do programa em que vamos aprofundar o assunto, abordando aspectos que não foram cuidados no tema do dia. Não perca agora o segundo bloco, meus amigos. Agora, meus amigos, é o instante do programa em que vou responder perguntas de alunos de todo o país. Você também pode enviar a sua pergunta para provafinal@anhanguera.com. Será uma enorme satisfação respondê-la. Vamos à nossa primeira questão.
surgiu o movimento de internacionalização dos direitos humanos? Natan, muito obrigado pela sua pergunta e um grande abraço a todos os nossos amigos do Paraná. O movimento de internacionalização dos direitos humanos surgiu pós Segunda Grande Guerra Mundial, ou seja, com a terceira dimensão dos direitos humanos. Mas então, nesse aspecto, vocês poderiam perguntar: ei, Malheiro, espere um pouco, mas antes da Segunda Grande Guerra Mundial, não houve tratados internacionais? É claro que os tratados internacionais cuidando de direitos humanos existiam. No entanto, o movimento de internacionalização dos direitos humanos ocorreu depois da Segunda Grande Guerra Mundial. Por isso, é importante que lembremos que estamos diante de direitos de solidariedade ou fraternidade, como os já mencionados direito ao meio ambiente, direito à comunicação, direito ao desenvolvimento e também o direito à paz. Observem, meus amigos, que diversos diplomas mostraram a sua presença no que é pertinente à tutela de interesses fundamentais de terceira dimensão. É claro que podemos verificar a existência de diplomas mais recentes, como, por exemplo, o Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional. Mas isso não impede que verifiquemos diplomas anteriores, surgidos, é claro, depois do término da Segunda Grande Guerra Mundial. Tais diplomas foram muito importantes porque influenciaram no desenvolvimento da tutela de interesses fundamentais. Alguns diplomas configuram-se como tratados internacionais, outros não, serão apenas recomendações de princípios. Independentemente disso, verificamos uma configuração de tutela de interesses fundamentais. Tais interesses não podem ser esquecidos, pois, como já mencionei aqui, são necessários para a própria sobrevivência do ser humano. Assim, meus amigos, isso significa dizer que na história sempre houve uma tutela dos interesses fundamentais. No entanto, com o movimento de internacionalização dos direitos humanos, essa proteção se intensificou substancialmente. Vamos agora, meus amigos, para a nossa segunda pergunta. A Declaração Universal dos Direitos do Homem é um diploma que faz parte do movimento de internacionalização dos direitos humanos? Jéssica de Oliveira, muito obrigado pela sua pergunta e um grande abraço a todos os nossos amigos de São Luís do Maranhão. É necessário mencionar que a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948 é sim um diploma que compõe um movimento de internacionalização dos direitos humanos. A Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948 é um diploma que possui 30 artigos. Do artigo 1º ao artigo 20, temos a tutela de direitos civis e políticos. Do artigo 21 ao artigo 30, temos a tutela de interesses que são dirigidos ao Estado, ou seja, direitos econômicos, sociais e culturais. Destaco para vocês, meus amigos, que os direitos civis e políticos são dirigidos ao indivíduo e, portanto, detêm aplicabilidade imediata. Como os direitos econômicos, sociais e culturais são orientados para o Estado, detêm aplicabilidade progressiva. Preciso destacar para vocês que a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948 não é um tratado internacional, mas apenas uma recomendação de princípios.
A Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948 foi elaborada no âmbito do Conselho Econômico e Social da Organização das Nações Unidas, pela Resolução número 217-A da ONU. Assim, falta a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948 executividade. E aí, vocês podem perguntar, mas Malheiro, espere um pouco. Sendo uma carta que compõe um movimento de internacionalização dos direitos humanos, será que os Estados não conhecem dessa circunstância? Conhecem sim, meus amigos. Tanto isso é verdadeiro que alguns deles decidiram se reunir e se organizar para a criação de 2 tratados internacionais que conferissem executividade à Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948. Essa reunião ocorreu em 1966 e os 2 diplomas criados foram o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Aqui, seguir-se-ão as regras conexas aos tratados internacionais, ou seja, o Estado deve manifestar o seu consentimento em relação a cada um dos diplomas e, então, realizar a ratificação. Todos nós sabemos que, diante da regra geral, um Estado só se submete a uma norma se manifesta o seu consentimento em relação a ela. Também pode surgir outra questão dentro dessa pergunta. Malheiro, espere um pouco. Você nos disse que a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948 compõe um movimento de internacionalização dos direitos do homem, mas não verificamos a presença dos direitos de solidariedade ou fraternidade. Em nenhum ponto da Declaração Universal dos Direitos do Homem verificamos direitos inerentes à proteção ao meio ambiente, por exemplo. É verdade, meus amigos. No entanto, apesar de não conter em seu bojo a proteção de interesses conexos ao direito de solidariedade ou fraternidade, o diploma, sim, inclui, está contido no movimento de internacionalização dos direitos humanos em face do instante histórico em que surgiu, pós-Segunda Grande Guerra Mundial. Vamos agora para a nossa terceira pergunta. É possível a aplicação da pena de morte aos estados que a tenham abolido? Renato Dias, de São Paulo, um grande abraço para você e a todos os paulistas. Muito obrigado pela sua pergunta. Preciso dizer para você e para todos os nossos espectadores que, uma vez tendo sido abolida a pena de morte, não é possível restaurá-la. Isso acontece em face de uma característica muito importante dos direitos humanos: a proibição do regresso ou vedação do retrocesso. Essa característica estabelece que, uma vez concedido pelo Estado um direito fundamental, ele não poderá retroceder. O Estado não poderá diminuir a sua proteção aos direitos humanos em relação ao estágio em que essa tutela se encontra. Vejam, meus amigos, que a restauração da pena de morte em um Estado que anteriormente a aboliu atinge frontalmente a característica da proibição do regresso ou vedação do retrocesso. No nosso ordenamento jurídico, é possível verificar claramente a presença dessa característica e a conexão com a pergunta que foi feita. Observem, meus amigos. Sabemos que, excepcionalmente no Brasil, se admite a pena de morte no caso de guerra declarada. Poderia uma emenda constitucional
estabelecer a pena de morte como regra no nosso território? A resposta é negativa. Afinal, estamos diante de cláusula pétrea, não é verdade? Mas, e uma nova Constituição? Poderia estabelecer a pena de morte como regra no nosso cenário jurídico? A resposta é negativa. Nem mesmo uma nova Constituição poderia estabelecer a pena de morte como regra. Isso porque haveria uma afronta à proibição do regresso ou vedação do retrocesso. Ademais, é importantíssimo destacar que o poder constituinte originário não é ilimitado. Ele possui diversas restrições. Dentre elas, está a característica da proibição do regresso ou vedação do retrocesso. Isso porque quando um Estado concede um interesse fundamental ou reconhece, não poderá retroceder, não poderá diminuir a tutela a esse interesse, sob pena de afronta da característica aqui mencionada. Vamos agora, meus amigos, para a nossa quarta pergunta. Os direitos humanos podem ser abdicados? Matheus Lima, de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Essa sua pergunta é muito importante. Envio aqui um grande abraço a todos os amigos cariocas. Menciono para você e para todos os nossos espectadores que não é possível a abdicação de interesses fundamentais. É isso mesmo, os direitos humanos não podem ser abdicados, não podem ser abjurados. Eles são irrenunciáveis. Qualquer manifestação em sentido contrário não detém nenhum valor jurídico. Assim, nem adianta se estabelecer a renúncia a um interesse fundamental. Ainda que exista manifestação de vontade nesse sentido, ela não detém nenhum valor. Observem, meus amigos, que o direito à vida se mostra como um exemplo bastante categórico. Ninguém pode renunciar à sua vida, sob pena de não ter nenhuma validade tal manifestação de vontade. Falei há pouco para vocês acerca da aplicação excepcional da pena de morte. Vamos imaginar que um parente seu, em período de guerra, tenha cometido um crime cuja pena seja capital. Será possível falar-se na possibilidade de que você venha a ser executado no lugar do seu parente, ainda que você manifeste a sua vontade? A resposta é negativa, é impossível, já que os direitos humanos não podem ser abdicados, não podem ser abjurados. E qualquer manifestação de vontade nesse sentido é nula de pleno direito. Vamos agora, meus amigos, juntos para a nossa quinta e última pergunta. Os direitos humanos configuram um limite à atuação do Estado? Beatriz, muito boa a sua pergunta. Um grande abraço a você e a todos os mineiros de Belo Horizonte. Vamos verificar que os direitos humanos, sim, configuram restrições à atuação do Estado. Sob esse aspecto, podemos analisar cuidadosamente que, não raro, os direitos humanos vão impor ao Estado uma obrigação negativa de não fazer, justamente para estabelecer limites à sua atuação no cenário jurídico, tanto interno quanto nas relações exteriores. Se não existissem normas conexas aos direitos humanos, o Estado iria intervir ativamente em toda e qualquer situação envolvendo o ser humano.
Sabemos sim que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E que isso significa que nós, seres humanos, podemos realizar determinadas condutas, desde que elas não sejam vedadas pela lei. Com o Estado é diferente. O Estado só pode agir de uma determinada maneira se a lei assim estabelecer. O Estado vai se abster de realizar uma determinada conduta se a lei assim determinar. Desse modo, verificamos que as regras inerentes aos direitos fundamentais estabelecem limitações ao poder do Estado. Desse modo, ele deverá atuar restritivamente, em consonância com as determinações legais. Não poderá agir nem além, nem aquém do que determina uma norma jurídica. Isso se mostra bastante importante, meus amigos, porque os direitos humanos são efetivos. Ou seja, não basta o singelo reconhecimento pelo Estado dos direitos humanos. É necessário que ele empregue medidas efetivas para a sua aplicação. Também, sob a análise dessa abordagem, precisamos verificar que os direitos humanos são imprescritíveis, ou seja, não podem ser atingidos pelo lapso temporal. Isso traz uma restrição à atuação do Estado, já que temos interesses que jamais prescrevem. Também é importante destacar, meus amigos, que os direitos humanos são por isso mesmo invioláveis. Ou seja, ninguém pode empreender ofensa lídima contra eles. O legislador, ao criar uma norma, não pode criar regra que afronte os direitos humanos. Destaco para vocês, meus amigos, que todos os interesses fundamentais são interligados, ou seja, interdependentes, já que os direitos humanos apenas alcançam os seus objetivos pelo auxílio mútuo. Toda essa configuração impõe restrições à atuação do Estado, já que o governo não pode agir da maneira que melhor lhe aprouver, mas sempre em consonância com a determinação legal. Espero, meus amigos, que as respostas às perguntas que foram trazidas nesse programa tenham sido úteis para um aprofundamento da sua cognição acerca do tema. Agora, vamos caminhar juntos para o terceiro e último bloco, o X da questão, em que perguntas extraídas de concursos públicos serão examinadas com a pertinência e profundidade necessárias para a sua cognição. Nesse terceiro bloco, meus amigos, vamos verificar como os examinadores exigem o tema aqui cuidado. Não saiam daí, o terceiro bloco vem agora. Vamos verificar juntos agora, meus amigos, as principais questões de concursos públicos envolvendo o tema aqui cuidado. Vamos à nossa primeira pergunta. Defensor Público. Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso do Sul, VUNESP, 2008. Considerando a evolução histórica, os marcos jurídicos fundamentais e a estrutura normativa dos direitos humanos, pode-se afirmar que: alternativa A globalização dos direitos humanos forçou os Estados a escolherem entre um sistema global e um regional de proteção a esses direitos, uma vez que ambos sistemas não podiam coexistir. Alternativa B: os indivíduos passaram a ser sujeitos de direito internacional, mas, por razões de soberania, ainda dependem dos Estados para acionar os mecanismos de proteção dos direitos humanos.
Alternativa C. A Declaração Universal dos Direitos Humanos introduziu internacionalmente a concepção contemporânea desses direitos. Alternativa D. A vítima de uma lesão dos direitos humanos deverá acionar em sua proteção, nessa ordem, o sistema jurídico nacional, depois o regional e, por último, o global, em razão da hierarquia da estrutura normativa de proteção. Vamos analisar detidamente alternativa por alternativa. Comecemos pela alternativa A. A globalização dos direitos humanos forçou os Estados a escolherem entre um sistema global e um regional de proteção a esses direitos, uma vez que ambos sistemas não podiam coexistir. A alternativa A, meus amigos, está errada, já que os sistemas global e regional de proteção dos direitos humanos coexistem e convivem pacificamente no cenário das relações exteriores, sem qualquer espécie de hierarquia. O que deve ser considerado é a sua aplicação territorial. Vamos verificar a alternativa B. Os indivíduos passaram a ser sujeitos de direito internacional, mas, por razões de soberania, ainda dependem dos Estados para acionar os mecanismos de proteção dos direitos humanos. A alternativa B, de Betina, igualmente está errada. Isso porque é preciso explicar para vocês claramente que não existe qualquer hipótese de configuração no que é pertinente aos direitos humanos. E nesse aspecto, o indivíduo é um sujeito de direito internacional. E nessa condição, de acordo com regras próprias consignadas em tratados e convenções, poderá atuar no cenário das relações exteriores em seu próprio nome, não necessariamente dependendo do Estado. Vamos verificar a alternativa C. A Declaração Universal dos Direitos Humanos introduziu internacionalmente a concepção contemporânea desses direitos. A alternativa C se mostra como certa resposta, já que estamos diante de um diploma que manifesta o movimento de internacionalização dos direitos humanos. Mas precisamos verificar qual é o equívoco da alternativa D. A vítima de uma lesão dos direitos humanos deverá acionar em sua proteção, nessa ordem, o sistema jurídico nacional, depois o regional e, por último, o global, em razão da hierarquia da estrutura normativa de proteção. Meus amigos, não existe uma estrutura hierárquica normativa de proteção dos direitos humanos. Existem diplomas que, é certo, exigem que sejam superados os recursos internos do Estado para que então uma corte ou uma comissão internacional possa ser acionada. No entanto, isso não é regra geral. Desse modo, em face da inexistência de hierarquia na proteção dos direitos humanos, a alternativa D está errada e não deve ser considerada. Vamos agora à nossa segunda pergunta. Magistratura, Tribunal de Justiça do Paraná, 2010. Enumeradas as alternativas abaixo, assinale a opção verdadeira. Assertiva 1. Segundo prescreve a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, todo homem tem direito ao trabalho, à livre escolha do emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e a proteção contra o desemprego. Assertiva 2. O direito à livre escolha do emprego, contemplado na Declaração Universal dos Direitos do Homem, é de natureza individual
no ordenamento jurídico brasileiro vigente? Assertiva 3. A Declaração Universal dos Direitos do Homem, em determinado dispositivo, trata do bem-estar social, que, inclusive, é um dos objetivos da ordem social, contemplada na Constituição Cidadã de 1988. 4. O ser humano deve ter um padrão de vida capaz de assegurar saúde e bem-estar, conceito este ligado ao bem-estar social, contemplado na Declaração Universal dos Direitos do Homem, subscrita pelo Brasil. 5. No ordenamento constitucional brasileiro vigente, o princípio do primado do trabalho é a base da ordem social. A falta de trabalho, direito social, afasta a igualdade entre os homens, dando aso às desigualdades sociais. Alternativa A. Apenas as alternativas 1, 2, 3 e 4 estão corretas. Alternativa B. Apenas as alternativas 3, 4 e 5 estão corretas. Alternativa C. Apenas a alternativa 2 está incorreta. Alternativa D. Todas as alternativas estão corretas. Esse é o tipo de questão, meus amigos, em que o examinador transmite diversas assertivas e nos questiona qual ou quais delas estão corretas ou incorretas. Assim sendo, é essencial que examinemos assertiva por assertiva. E comecemos pela número 1. Segundo prescreve a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, todo homem tem direito ao trabalho, à livre escolha do emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. Meus amigos, a assertiva 1 está correta e deve ser considerada para a resposta final. Vamos verificar juntos a assertiva 2. O direito à livre escolha do emprego, contemplado na Declaração Universal dos Direitos do Homem, é de natureza individual no ordenamento jurídico brasileiro vigente. A assertiva 2, meus amigos, também está certa e deve ser considerada na resposta final. Vamos verificar juntos a assertiva 3. A Declaração Universal dos Direitos do Homem, em determinado dispositivo, trata do bem-estar social, que, inclusive, é um dos objetivos da ordem social, contemplada na Constituição Cidadã de 1988. A assertiva 3, meus amigos, igualmente se mostra correta. Vamos verificar a assertiva 4. O ser humano deve ter um padrão de vida capaz de assegurar saúde e bem-estar, conceito este ligado ao bem-estar social, contemplado na Declaração Universal dos Direitos do Homem, subscrita pelo Brasil. Igualmente, meus amigos, também a assertiva 4 está correta. Vamos verificar a quinta e última assertiva. No ordenamento constitucional brasileiro vigente, o princípio do primado do trabalho é a base da ordem social. A falta de trabalho, direito social, afasta a igualdade entre os homens, dando aso às desigualdades sociais. Igualmente, meus amigos, a assertiva 5 está correta. Desse modo, verificamos que todas as assertivas ou alternativas estão corretas. Vamos verificar qual podemos assinalar com tal configuração? Encontra-se como correta nessa questão a alternativa D, de Deolinda. Todas as alternativas estão corretas. Meus amigos, espero que a minha contribuição no programa de hoje
tenha sido muito útil para o seu entendimento acerca da classificação dos direitos humanos. Antes de me despedir, vou deixar com vocês os meus contatos, pois assim, se desejarem, poderão trazer críticas, sugestões e, inclusive, fazer perguntas sobre o conteúdo aqui ministrado. Se quiserem, poderão me seguir no Twitter, @EmersonMalheiro, ou então me adicionar no Facebook, Emerson Malheiro, perfil 4. Será uma enorme satisfação ter a sua amizade também no plano virtual. Desejo a cada um de vocês muito sucesso. Envie um forte abraço. Contem sempre comigo.